está de volta ao programa Variedades pela TV Mundial de Espiritismo. E hoje nós estamos entrevistando Saulo Gomes, jornalista da TV brasileira, e falando a respeito de um dos momentos históricos do espiritismo no Brasil, onde Chico Xavier esteve na TV brasileira com uma repercussão muito grande. Saulo, qual foi o Ibope na época do programa Pinga Fogo? O registro que nós temos guardado e numa próxima publicação de um novo trabalho nosso, através da Intervida, pretendemos publicá-lo, é um documento oficial do Ibope. Nós tivemos naquele programa 86 de Ibope com apenas 11% de aparelhos desligados. Então, para o público, que é natural não entender muito essa política de Ibope, a forma de apurar hoje a audiência é outra, né? Mas naquela época eram boletins emitidos pelo Ibope, onde registrava em determinados pontos a audiência de cada canal de televisão. E sempre na última citação da página falava o número de aparelhos desligados. Hoje, quando se fala do recorde de audiência que as grandes novelas, especialmente da Globo e outros programas têm oferecido ao público nesses últimos anos, nós sempre ouvimos falar numa média entre 40 e 50 de Ibope, e às vezes um programa ou outro, ou final de uma ou outra novela, um pouquinho mais. Mas sempre com a média de 40 ou 50 de Ibope e 18 a 22% de aparelho desligado. O Pinga Fogo com Chico Xavier teve 86 de Ibope com apenas 11% de aparelhos desligados. Segundo a direção dos que administravam essa matéria, na direção do Ibope, isso correspondeu a uma audiência total. Por quê? Porque ficou provado, além do mais, o seguinte: um determinado cidadão em São Paulo, num bairro, preocupado, naturalmente despertado, o interesse dele pela chamada em relação à presença de Chico Xavier na televisão, ele pegou o seu televisor e levou para o seu estabelecimento comercial. Outra casa que foi investigada, ou melhor dizer, pesquisada, melhor dizendo, pelo Ibope, não havia ninguém em casa, ou o cidadão estava com o televisor desligado, mas assistindo na casa de uma outra família vizinha. Então isso correspondeu a uma audiência total absoluta. Absolutamente inédito na televisão, eu posso até dizer mundial. E na TV Tupi, no dia, como é que estavam os corredores, em volta da TV? Como é que foi o Chico Xavier lá na TV Tupi no dia? Olha, uma expectativa muito grande que se criou. A direção da casa, a própria segurança da Tupi, teve, como era natural, muita dificuldade em orientar todas aquelas pessoas e organizar para evitar, inclusive, invasão do estúdio, né? Embora pessoas civilizadas, era natural aquela vontade de ver de perto Chico Xavier, essa figura humana extraordinária, né? Mas as pessoas que chegaram mais cedo foram acomodadas muito bem no auditório, isso é mostrado constantemente nas imagens do programa daquela época, né? Depois do auditório lotado, sobrou realmente a presença nós tivemos a presença de muita gente nos nossos corredores, profissionais, colegas, repórteres, artistas, diretores de outros canais de televisão, de órgãos de imprensa, que viram a grande chance de se aproximar de Chico Xavier num programa que era um verdadeiro desafio, considerando que era um programa ao vivo. E, então, realmente houve, pela primeira vez, num programa como Pinga Fogo, assim, vamos dizer, um tumulto muito grande nas dependências da Tupi. E na área externa, a manifestação veio durante o programa. As pessoas que estavam em casa, curiosas, com vontade de ver de perto Chico Xavier, etc., milhares de pessoas, durante a apresentação do programa, começaram a se deslocar para o bairro do Sumaré, lógico, os mais próximos daquele bairro. E então as ruas do Sumaré ficaram tomadas de muitas pessoas. Durante a madrugada, a Tupi precisou de auxílio da Companhia de Engenharia de Tráfego e também da Polícia Militar para orientar o trânsito, etc., organizar a parte externa, porque havia realmente esse interesse muito grande. Ao ponto da Tupi ter que colocar nas proximidades da Tupi, bem próximo do prédio, 2, 3 aparelhos de televisão para atender a curiosidade natural das pessoas que estavam na área externa. Agora, recentemente, você lançou o primeiro DVD, não é? Recuperando o material. Em 2006. E agora o livro, não é? Que é um registro histórico também, um documento, Pinga Fogo com Chico Xavier, pela Intervidas. Eu gostaria que você falasse um pouco para os nossos telespectadores a respeito desta obra.
É importante realmente, eu creio que como é uma peça importante para a pesquisa, para a meditação, para a leitura necessária, porque vejam os senhores, é importante assinalar isso para o público telespectador. Os grandes políticos, os grandes intelectuais que iam à televisão, via de regra, no programa Pinga Fogo, eles se preocupavam e abordavam com muita profundidade um determinado tema específico, ligado à sua área de administração, de pesquisa ou política. Chico não, como se recordam, Chico ao vivo respondeu perguntas sobre reencarnação, morte, evolução, psicografia, falou de mediunidade, falou de transplantes, falou de conquista do espaço, falou de divórcio. Nós não tínhamos ainda a lei do divórcio, a lei Nelson Carneiro, à época senador, presidente do Senado, só veio mais ou menos 4 anos depois da explicação e principalmente da narração do Chico e como ele colocou o problema do divórcio para o telespectador, que vale consultar neste livro. Eu estaria incorrendo em falhas se eu quisesse reproduzir o que foi a explicação de Chico sobre cada um desses temas abordados. Então, também esse aspecto, quer dizer, todos os tipos de perguntas foram feitas a Chico Xavier por lideranças mais variadas, desde o espírita até o ateu que estava como entrevistador naquele programa. Saulo, na sua carreira como jornalista, você viveu momentos marcantes, entrevistou muita gente, momentos importantes, como a própria extinção da TV Tupi, em 1980. Então, gostaríamos de perguntar, qual é, para você, a importância e o significado do programa Pinga Fogo com Chico Xavier na sua carreira? Quase 40 anos depois, para estarmos falando deste livro, deste programa, num evento dessa importância aqui em Goiânia, e sabendo que a chamada grande imprensa tem nos dado muita cobertura ao Pinga Fogo, inclusive, principalmente, culminando com o filme produzido por Daniel Filho, que diz em todas as suas entrevistas que o Pinga Fogo foi o fio condutor para a história que ele procura contar de Chico Xavier no cinema brasileiro. Eu creio que a resposta já está exatamente aí. Nós não conhecemos na história do jornalismo nenhuma reportagem que 40 anos depois volte a ter grande impacto e despertar verdadeiras multidões. No caso do livro do Pinga Fogo, são muitas pessoas, é um dos livros mais vendidos hoje no Brasil. O DVD que voltou a ser procurado, produzido pela DVD Versátil. Os jovens que aqui nós encontramos nesta casa, principalmente preocupados em discutir, saber quem foi Chico Xavier, conversar sobre o que está dentro desse livro, dentro dessa entrevista. Então, realmente, eu acho que aí está a grande resposta. É também inédito esse fato. Uma reportagem voltar a ter um grande impacto na opinião pública depois de 40 anos de realizada. Saulo, nós vamos ficar por aqui hoje. O programa Variedades volta em breve. E gostaríamos de agradecer imensamente a sua participação. E, quem sabe, numa próxima edição do nosso programa, nós teremos você aqui conosco novamente. Muito obrigado. Muito obrigado. Temos alguns segundos para você dar a última palavra para nós. Esses segundos é para dizer que feliz do povo que teve e que tem hoje na memória um homem chamado Chico Xavier. Muita paz a todos. Até o próximo programa.